Olá, investidores, sejam muito bem-vindos a mais um Quero Ser Trader. Satisfação imensa estar aqui com vocês, mais um programa semanal nosso, para falar hoje sobre análise técnica, para falar hoje sobre algo que a grande maioria que gosta desse assunto, que utiliza análise gráfica, sabe, mas acaba não utilizando, acaba não fazendo o dever de casa propriamente dito. Ao longo do tempo eu vejo o pessoal fazendo muitas perguntas, né, que são bem básicas, né? Por mais que essas perguntas sejam feitas por parte de operadores que já estão há um bom tempo no mercado. E aí eu cheguei à conclusão, e eu vou compartilhar aqui a apresentação com vocês, de que eu precisava falar um pouco mais sobre algo básico com vocês e discutir um pouco mais juntos aí sobre o tema análise técnica básica aí com vocês. Nós vamos falar um pouco sobre topos e fundos, e aí eu queria falar para vocês a minha leitura com relação a topos e fundos. Eu busco analisar o mercado de acordo com a sua sequência, de acordo com a forma que ele de fato está mostrando para a gente. Eu não tenho uma regra específica onde eu vou contar a quantidade de candles, onde eu vou ficar medindo o tempo todo o tamanho de onda, tentando entender como o mercado fosse na matemática que 2 mais 2 é igual a 4. Mas eu procuro, né, fazer a análise mais simples possível o tempo todo. Ao invés de encher de indicadores, encher de linhas e encher de informações no próprio gráfico, eu procuro ler exatamente os conceitos mais básicos, né? Se a gente se lembrar da teoria de Dow, e é difícil não falar da teoria de Dow, né? Uma vez que os principais pontos que eu vou trabalhar aqui com vocês são princípios, né, que saem da teoria de Dow, falar para vocês que exatamente o mercado, quando está em tendência, ele vai durar por muito tempo essa tendência. A gente não deve contestar isso aí. Esse movimento ele deve ser duradouro, né? E a maior parte dos iniciantes, voltando aqui para a apresentação, acabam esquecendo, né, de acompanhar essa sequência de topos e fundos, e quando o mercado, né, está de forma bem direcional, não utiliza, né, formações que são extremamente básicas. Então aqui eu estou colocando, por exemplo, uma LTA em azul para que vocês possam acompanhar. Se a gente se atentar a todas as movimentações de correção que a gente tem nesse exemplo, o mercado para exatamente na LTA. E aonde eu queria chegar aqui com vocês? Como eu falei, a grande maioria sabe ler topos e fundos e consegue ver nesse exemplo que a tendência é de alta. Mas provavelmente não consegue se aproveitar dos toques que tiveram nessa linha, né? E aí, o que mais me chama a atenção é que em algumas situações o pessoal me chama nas salas de aula e pergunta: Kim, vale uma venda em tal ponto? E quando eu vou olhar para o gráfico, o mercado está exatamente em cima de uma linha de tendência como essa. O meu pedido no programa de hoje, para você que está assistindo esse vídeo, para você que está aí ao vivo ou está assistindo a gravação depois, é exatamente o seguinte: se você sente um pouco ainda de dificuldade em ganhar consistência nas suas operações, em extrair dinheiro de fato do mercado, tenta dar um passo atrás, né, e voltar a olhar para esses princípios básicos, né? O conceito de que topos e fundos direcionais mantém, né, o padrão da tendência, confirma a tendência. E se isso for acompanhado por volume, né, melhor ainda, o volume precede os preços. Isso tudo é teoria de Dow, né? E quando o mercado conseguir quebrar esse padrão, como a gente vai ver agora no exemplo, aí sim a gente vai começar a imaginar a mudança de topos e fundos para o mercado. A partir de agora a gente vai cogitar que o mercado vai começar a encontrar dificuldades em manter a sua sequência ascendente e possivelmente ele vai iniciar uma sequência descendente. A partir de então, eu espero que vocês tracem uma linha de tendência de baixa unindo os topos anteriores. E quando o mercado estiver tocando nessa linha, chegando na região de médias, chegando em níveis de resistência, a gente evite abrir uma operação de compra, por mais que essa movimentação de correção seja uma movimentação significativa. E quando eu recebo essas perguntas, como nesse exemplo que a gente tem na tela, Kim, vale uma compra num ponto X, e eu me deparo com uma situação como essa, o gráfico chegando exatamente num ponto onde eu abriria uma venda, eu começo a me preocupar um pouco mais aí com o nível, né, de conhecimento básico que a maior parte dos operadores tem. Ou, melhor dizendo, qual é a utilização de conceitos básicos, né, que a maior parte dos operadores estão tendo. Então, como eu falei, tenta dar um passo atrás e começa a utilizar esses pontos que são extremamente simples, mas que funcionam, pessoal.
Hoje, por exemplo, né, quinta-feira, dia 17 de agosto de 2017, a gente fez algumas operações no índice utilizando exatamente esses conceitos. Lá na minha sala, na Arena do Investidor, eu até comentei com o pessoal, galera, vamos agora tentar encontrar um ponto de venda. Vocês vão me passar aonde vocês acham que tem um ponto de venda no índice. E a grande maioria respondeu de forma correta. A dúvida é por que na prática acaba não conseguindo colocar isso a seu favor, para trabalhar isso a seu favor. Muitas vezes pelo impulso, talvez até por questões psicológicas, né? Ou talvez por estar mal acostumado com relação a alguns vícios operacionais que acaba adquirindo ao longo do tempo. Mas isso é possível ser corrigido, galera. É muito simples, né? Como eu falei, faz uma reflexão, dá um passo atrás, volta de novo para o básico, tira aquele monte de indicadores, aquele monte de informações que podem aí poluir a sua leitura e volta para o preço. O preço é a essência de tudo. Linhas de tendências, médias móveis e conceito de topos e fundos. Quando a gente fala de topos e fundos, a gente chega no conceito de suporte e resistência. E quando a gente vai falar de suporte e resistência, a gente consegue extrair informações extremamente importantes. E aí, o que eu espero de vocês? Que vocês já estejam criando aí um contexto na mente de vocês de que a gente analisando topos e fundos confirmados, topos e fundos direcionais mantém o padrão da tendência. Sabendo ler direitinho as linhas de tendência nos tempos maiores ou no tempo que você está tomando a sua decisão. Se você é um operador de day trade, provavelmente você vai estar analisando 15, 5 minutos, gráfico de 1 minuto. Então as linhas precisam ser traçadas nessas periodicidades. E os pontos de suportes e resistências também precisam ser traçados nesses mesmos níveis. Porém, eu também observo o pessoal deixando de utilizar isso com mais frequência, de utilizar isso com mais intensidade, né? Aqui nesse exemplo eu vou mostrar para vocês que um antigo ponto de resistência vai servir no futuro, durante um longo período, como um nível de bastante suporte. E aí, como eu falei já algumas vezes, né, eu vejo a galera muitas vezes abrindo posição no lugar errado ou não se beneficiando dessas informações. Conceitos simples, mas extremamente funcionais, né? Quando a gente vai para um exemplo prático, a gente se depara com uma situação como essa, onde o mercado vem trabalhando em uma tendência de baixa, encontra num determinado momento um belo ponto de suporte que é testado várias vezes. Quando o mercado rompe essa mesma região passa agora a oferecer o quê? Um nível de resistência, não é mesmo, pessoal? Então, o mesmo ponto que lá atrás servia como suporte, agora serve como resistência. Olha como o mercado respeita isso aí. Além disso, né, a gente pode também citar como observar os movimentos mais longos e como se aproveitar dos toques nas linhas de tendência. Nesse exemplo atual, a gente tem um gráfico bastante direcional e usando um simples padrão da análise técnica aqui, que é unir mais de um fundo, né, com uma linha de tendência, e aí a gente vai ter a LTA, que significa linha de tendência de alta, a gente consegue encontrar justamente aonde a gente não deve vender, né? E aí quando o pessoal às vezes me chama aqui, vale uma venda em tal ponto, eu vejo que o mercado está em cima exatamente dessa linha de tendência, isso me preocupa. Então o programa de hoje é para pedir para vocês darem um passo atrás, para quem está já no nível mais intermediário ou acha que já está indo do intermediário para o avançado, mas ainda não tem consistência, ou seja, você já estuda há um bom tempo, provavelmente é porque você está cometendo esse tipo de erro. Em cada ponto desse que eu estou marcando para vocês com uma seta, às vezes você está abrindo uma operação de venda. E talvez seja porque você não está relacionando bem as periodicidades gráficas. Todos esses tópicos que eu estou falando aqui com vocês, linha de tendência, topos e fundos, né, médias móveis, todos eles eu já tenho vídeos que eu explico para vocês lá no meu canal do YouTube. Para você que está assistindo ao vivo agora aqui no Infomoney, eu convido você a acessar o meu canal no YouTube, onde eu disponibilizo várias videoaulas gratuitas para vocês, justamente abordando esses pontos e tentando lapidar, de acordo com os diferentes perfis que a gente tem, qual seria a melhor situação possível para determinadas condições, seja padrão de rompimento ou seja padrões de correção. Nas correções, esses princípios básicos que a gente pode extrair da teoria de Dow
vão auxiliar bastante a gente. Vocês vão ver que vai minimizar muito mais a margem de erro. Talvez você ainda vá abrir posições ali por conta desse vício operacional que você venha a ter, mas você já consegue de forma mais clara entender que aquela região é uma região que você precisa lidar com o mercado de uma forma diferente. Então essa é a grande sacada, né? Poxa, eu posso abrir a operação aqui porque na estratégia que eu utilizo, nos padrões que eu utilizo, geram uma entrada nesse ponto, porém o que o Kim falou no Quero Ser Trader me faz lidar com essa condição específica de uma forma diferente. Ao longo do tempo você vai descobrir que você precisa virar a chave de fato. E talvez ao invés de estar pensando em venda nesses pontos nos diferentes tempos gráficos ou por conta de você ter uma estratégia diferente, você vai passar a exatamente fazer o quê? A comprar também, a olhar para essa linha com bons olhos, interpretar melhor o contexto de mercado. O lado esquerdo do gráfico mostra o quanto essa linha é respeitada. E isso serve para qualquer ação que tenha liquidez suficiente para a gente operar, os contratos futuros de índice, dólar, enfim, todos os ativos que a gente consegue de fato se posicionar utilizando a análise gráfica. Quando a tendência é de baixa, pessoal, o pensamento é o mesmo, né? Preço abaixo das médias, topos e fundos direcionais mantêm o padrão da tendência, vamos voltar para os princípios básicos, traçando uma linha de tendência a gente consegue ter um cenário mais longo. E sabe o que é legal? A grande maioria pode estar falando o seguinte: poxa, mas é fácil para o Kim falar num gráfico que está parado agora. Concordo plenamente, mas a gente faz isso todos os dias ao vivo. Vocês conseguem nos acompanhando, assistindo as videoaulas no YouTube, conseguir acrescentar mais para o seu perfil operacional. O que disso tudo que eu estou falando é muito bom e o que disso tudo que eu estou falando talvez não seja tão bom assim para o seu perfil. Mas vamos dar um passo, né, em busca de melhorias. Observem que todos esses pontos aqui foram respeitados ao longo do tempo. A pergunta é, depois de assistir esse vídeo, você vai deixar de traçar essas linhas, você vai se comprometer comigo aqui em dar esse passo atrás e começar a aplicar isso com mais frequência, com mais intensidade, colocar realmente isso aí no seu dia a dia operacional, colocar isso para trabalhar a seu favor? Provavelmente daqui 1 mês, 2 meses, 3 meses, vocês vão ver que do básico vocês já estão extraindo resultados mais positivos. Eu acho que essa é a grande sacada. Eu queria falar com vocês sobre isso. Eu vejo o pessoal errando muito com relação a esses pontos de entrada. E, claro, é só dar um passo atrás aí e voltar para o básico, ok? Bom, essa foi a dica de hoje, esse foi o programa de hoje. Eu queria agradecer a todos vocês, dar os parabéns por vocês por estarem buscando mais conhecimento. Queria aproveitar também para mandar um abraço para o meu pai e para minha mãe. E, claro, para todos vocês que estão aí assistindo o programa Quero Ser Trader. Muito obrigado. Sejam todos bem-vindos ao programa. Deixem as suas sugestões aí no rodapé do vídeo. E para quem quiser, claro, me acompanhar ao vivo, vai estar também no meu canal no YouTube. Aí no rodapé na descrição, o link para vocês conseguirem me achar ao vivo todos os dias. Forte abraço do Kim e até o próximo Quero Ser Trader.